O mundo foi pego de surpresa quando a atriz Angelina Jolie declarou que fez uma dupla mastectomia preventiva, porque tinha 87% de risco de ter câncer da mama. A mãe de Angelina morreu em 2007, com apenas 57 anos, com câncer de mama. E a tia dela morreu ontem, também com o mesmo câncer. Quando a mastectomia deve ser feita? A difícil decisão para a mulher. Quem está aqui hoje é o cirurgião oncologista e mastologista, doutor Wesley Andrade. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Olha, doutor, o que motivou, a atriz foi depois que ela fez o teste genético e o resultado mostrou que ela corria esse risco de 87% de ter o câncer de mama, Esse teste é caro, doutor, e nem todos têm acesso, é isso mesmo? Exatamente. Esse teste custa aproximadamente 5 a 6 mil reais, a depender do laboratório no qual a paciente vai fazer o exame. É um teste moderno. E por que é tão caro assim? Porque é um sequenciamento genético. A grosso modo, se assemelha a um teste de paternidade. Daí o elevado preço deste exame. Apesar de ser colhido pelo sangue periférico que nós falamos, a metodologia de processamento do mesmo é extremamente cara e complexa. E esse exame não é coberto pelo plano de saúde? Não, não é coberto pelo plano de saúde ainda. Agora, no Brasil já se faz esse tipo de exame, então, Sim, já temos vários laboratórios já capacitados para fazer esse teste genético. E quando é indicado fazer esse exame? Muito bem. Então, este exame está indicado quando a paciente teve câncer de mama na idade jovem. A gente utiliza, a grosso modo, a idade de 50 anos de idade. Então, qualquer mulher que teve câncer de mama antes dos 50 anos de idade deve passar por um aconselhamento genético e, associado a outros fatores, poderá ser pedido esse teste. Outros casos que têm boa indicação em fazer o teste genético: mulheres que teve câncer de ovário em qualquer idade, homens com câncer de mama e mulheres que teve câncer de mama nas duas mamas. Então, são critérios de seleção para o médico avaliar a necessidade de pedir o exame mediante um aconselhamento genético prévio, uma conversa com a paciente e juntar outros dados da família de outros cânceres associados também. Peraí, doutor, mas então quando a pessoa já teve o câncer, por exemplo, foi detectado um tumor benigno, que seja isso, faz o exame? Não, então tem que ter um tumor maligno, exemplo. Então, a mãe da Angelina Jolie, ela teve o primeiro câncer por volta dos 46 anos de idade, que foi um câncer de mama. Após isso, ela teve um câncer de ovário. Então, ela entrou no critério que eu falei, uma mulher com câncer de mama antes dos 50 anos de idade ou câncer de ovário em qualquer idade. Então, ela teve dois critérios para ser pedido o teste. Então, o teste provavelmente começou na mãe da Angelina Jolie. Quem que é a melhor pessoa a ser feita? É a pessoa que teve a doença oncológica. Uma vez feito na paciente que teve o câncer de mama, poderá ser feito nos demais familiares ainda sem câncer, que foi o caso na tentativa de Jolie. fazer uma prevenção, exatamente. Perfeito. Mas teria que ter feito, então, antes na mãe, porque senão não daria certo esse exame agora. Poderia ser feito nela também, mas nela, de uma forma lógica, é melhor, e até por questão de custo, começar em quem teve câncer de mama. Exemplo, a mãe da Angelina Jolie tem 3 filhas, a mãe está mutada, então ela gastou 8 mil reais. Se eu vou fazer isso nas filhas, se eu já sei a mutação, já vou gastar em torno de R$1.000. Então, o valor do custo diminui para os familiares subsequentes. Se eu fosse fazer, vamos supor que a mãe da Angelina Jolie morreu, e eu quero fazer na Angelina Jolie, então ela vai gastar 8 mil reais, as irmãs, cada um vai gastar 8 mil reais, no neste caso exemplo. Delas, a coisa fica bem clara, porque a tia dela também acabou de falecer com a mesma doença. Mas, assim, quer dizer, isso não é para desesperar todo mundo, Quer dizer, a mãe teve um câncer, a pessoa já começa a entrar em desespero. Não é bem assim também, Exatamente. Então, esses critérios que eu falei são critérios de seleção. Quem que é a boa candidata a fazer essa mastectomia profilática? No nosso meio, a gente chama adenomastectomia profilática. É a paciente que tem a mutação. Então, não basta ter a mãe com câncer de mama. Tem que ser feita a pesquisa genética e a pesquisa genética tem que ser positiva para a mutação. Se a pesquisa deu negativa, tranquilo. O risco dessa mulher ter câncer de mama se assemelha à da população em geral. Mas, por exemplo, esse exame da Angelina Jolie, deu que 87% de chance o quê? Dessa mutação? Então, ela teve a mutação. Então, ela tem a mutação. Então, a sempre mutação tem chance de mutação. Então, ela já tem a mutação já. Quem tem a mutação, qual que é o risco dela ter câncer de mama? Aproximadamente de 80% a 90%. Depende de qual mutação tem naquele gene. Então, esse gene que chama BRCA, ele tem vários pontos que pode ter a mutação. A cada ponto desse gene tem um risco maior ou menor de ter a mutação, Quer dizer, de ter o câncer.
Quer dizer, no caso dela foi realmente recomendado. Agora, a decisão é sempre difícil de ser tomada, né? A dúvida maior qual é, doutor? A principal dúvida da mulher mutada, então já estamos falando já da pessoa que fez o teste genético e está com a mutação. Então ela vai procurar um aconselhamento do seu médico mastologista, do seu ginecologista, por quê? A cirurgia preventiva envolve a mama, como ela já fez, e o ovário que ela vai fazer posteriormente. Qual que é o risco da cirurgia da mama? O principal risco é na perda da necrose do complexo areolo-mamilar, o bico do seio, popularmente chamado, o que pode desfigurar a autoimagem dessa paciente. Outros problemas advindos da cirurgia, perda da sensibilidade, a perda de estímulo sexual e, eventualmente, a perda da prótese. Em alguns casos, vai ter infecção, vai ser necessário remover a prótese de silicone para tratar a infecção e ela vai ficar temporariamente sem um volume mamário. Né? Em relação ao ovário, aí é outro grande problema também. A mulher que vai tirar o ovário vai entrar na menopausa precocemente, o que vai ter impacto social, sexual, né? São as principais dúvidas que a mulher vai ter que gerenciar nessa decisão a ser tomada. Mas, doutor, mesmo com todos esses problemas aí que podem acontecer, mesmo assim o senhor recomenda a cirurgia? Sim. Então, nós recomendamos as cirurgias para as pacientes mutadas, tanto a cirurgia da mama quanto a cirurgia do ovário. E qual que é o melhor momento para ser feito isso? Cada paciente vai ver isso na sua realidade de vida. Exemplo, eu tenho uma paciente atualmente com 25 anos de idade que a mãe teve câncer de mama aos 35. A mãe fez o teste genético, deu positivo. Ela fez hoje com 25 anos de idade, está positiva também. E ela veio me perguntar qual que é o melhor momento de eu tirar minha mama e tirar meus ovários. Nosso aconselhamento é, ela quer casar no ano que vem e ter filhos. Então, vai casar, vai ter filhos. Daqui uns 5 anos mais ou menos, ela vai fazer a cirurgia preventiva da mama e do ovário. Então, cada mulher vai achar isso no seu contexto de vida. Qual que é o melhor momento? Isso de acordo com o seu contexto de vida. Agora, doutor, não há nenhum estudo no sentido, por exemplo, de essa moça vai casar e ter filhos. Se ela tiver uma filha, a filha provavelmente vai correr risco também. Existe alguma forma já de mudar essa genética? Existe. Então, qual que é o risco de uma pessoa com a mutação passar para o seu filho? Então, qual que é o risco do filho da Angelina Jolie ter essa mutação? 50%. Né? Como que você poderia evitar que um filho pudesse ter essa mutação? Através de manipulação genética, que até certo ponto ainda no nosso país é questionável isso do ponto de vista ético, mas existe a possibilidade de tirar um óvulo dela, o espermatozoide do esposo dela e juntar os dois para formar um embrião e desse embrião selecionar o que não tem a mutação e implantar no útero dela. Então tem a questão ética aí. É possível? Mas é in ético, vitro, então? In vitro. Seria uma manipulação genética. Implantaria o embrião não mutado no útero da paciente. Puxa, mas se há essa possibilidade, acho que a gente tem que correr nesse sentido. É o que a ciência vai caminhar, né? Perfeito. Mas não deixa de ser uma decisão muito polêmica também, exatamente, né? Porque aí começa a escolher polêmica. Muito, né? E também, ainda mais quem é religioso, né? Também confia bastante em Deus, isso pode ser usado também para o mal, né? Então, exatamente. Agora, doutor, o senhor acha que essa postura da Angelina Jolie de ter feito essa cirurgia, de ter contado ao mundo o que ela fez, você acha que isso vai dar coragem, então, para outras pessoas que passam pelo mesmo problema? Certamente. Então, é louvável essa atitude dela, uma vez que demonstra que pessoas da mídia também podem estar expostas a risco de ter câncer e demonstra também a coragem dela, sendo um símbolo sexual de mostrar para outras pessoas que ela fez uma cirurgia potencialmente mutilante, o que vai servir sim para encorajar outras mulheres a melhorar a discussão disso junto com o seu médico para melhorar a sua decisão de fazer ou não a cirurgia. Doutor, o senhor falou também desse problema aí da reconstrução do mamilo. Qual a possibilidade de ter a perda desse mamilo e até que ponto também a cirurgia plástica pode reconstruir essa parte do corpo que é tão importante para a mulher? Perfeito. Por que o mamilo tem risco de morrer, de necrosar da cirurgia? A maior parte do sangue que chega no mamilo vem por dentro da mama. Uma vez que eu estou tirando o conteúdo mamário, eu estou tirando o aporte sanguíneo para o mamilo. Ele vai ficar nutrido apenas pela circulação que viria pela pele da mama. Então, no miolo da mama estaria a maior parte do sangue. Então, isso já oferece um risco de ter essa necrose do mamilo em torno de uns 10%. Se teve a necrose do mamilo, há como fazer métodos para você reconstituir esse mamilo, que é o que nós fazemos hoje nas mulheres que têm câncer e que precisam tirar o mamilo. Como é que isso é feito? Para fazer areola, que é a parte circunferencial do complexo areolo-papilar. Pode ser feito através de enxerto
de áreas da região interna da coxa, da pálpebra ou eventualmente de tatuagem também. A tatuagem simula a areola e o mamilo. Se a mulher tem um mamilo grande na outra mama, pode ser feita uma bipartição desse mamilo e fazer um enxerto. Metade fica do lado, metade do outro lado, o que simula e dá um resultado estético bem satisfatório. Agora, doutor, o medo que a mulher tem, eu acho que é de perder a feminilidade, né, com essa cirurgia. Como é que pode resolver isso? Quer dizer... Então, esse que é o grande problema. A mulher precisa ser bem orientada pelo seu médico, às vezes com avaliação psicológica, para gerenciar bem isso. Porque quando a cirurgia vai bem, tudo bem. O problema é quando, no exemplo que eu dei anteriormente, ela tem infecção e eventualmente perde as duas mamas reconstruídas, perde as duas próteses de silicone. Então ela vai ficar temporariamente sem mama, até resolver a infecção, até os tecidos locais ficarem capacitados a receber outra cirurgia. Então, isso pode demorar até 6 meses para completar essa cirurgia novamente, o que ela tem que saber gerenciar bem do ponto de vista psicológico. Outro problema importante é a perda do ovário. A perda do ovário, a retirada do ovário, vai levar ela a ficar na menopausa. Se eu estou fazendo a cirurgia para diminuir o risco de ter câncer de mama, não é conveniente ela tomar reposição hormonal. Vai ter que entrar na menopausa precoce e vai sentir esses sintomas de calores, vagina seca, pele seca, problemas sexuais eventualmente. E, doutor, o senhor disse uma estatística muito alta aí, quer dizer, 50% das filhas de mães que tiveram câncer de mama têm essa possibilidade, né? Esse número também é tão alto para as tias, avós, para quem tem outros familiares com câncer de mama também? Então, na realidade, o risco é de ter a mutação. Então, não é a mulher que teve câncer. Então, a mulher teve câncer de mama, qual que é o risco da filha dela ter câncer de mama? Em torno de 15%. Ah, tá. Já tinha me Quem confundido. teve a mutação? Então, já passamos por um primeiro peneiro. Então, a mulher tem a mutação. Então, a filha dela de herdar a mutação genética é de 50%. E que tem a mutação genética, o risco de ter câncer é em torno de 87%, 90%. Quem tem a mutação. Quem tem a mutação. Mas se você teve sua mãe com câncer de mama com 60 anos de idade, qual que é o seu risco de ter câncer de mama? Obviamente, tem vários outros fatores que vão entrar nessa conta. 10 mas a 15%. Em torno de 10 a 15% de ter que câncer de bom mama. que esse número está melhor. Já tinha ficado aqui super nervosa. Mas eu gostaria de saber, assim, por exemplo, mães que amamentam, reduzem, porque o senhor falou de outros fatores que interferem nessa porcentagem. Exatamente. O câncer de mama ele é diretamente relacionado à exposição hormonal da mama ao longo da vida da mulher. Ou seja, se a mulher entra começa a menstruar muito cedo, que chama menarca, entra na menopausa muito tardiamente. Então, ela teve vários ciclos ovulatórios. Então, ela ficou menstruando várias vezes ao longo desse período de tempo. Então, essa mama recebeu mais influência hormonal. Se ela entra na menopausa, toma reposição hormonal. Então, é mais hormônio estimulando a mama. Não teve filhos. Então, ela, durante o período de gravidez, de amamentação, ela fica sem ovular. Então, não está tendo esse hormônio que o câncer de mama gosta. Então, muito do que é relação com o câncer de mama é a influência hormonal. Se a mulher está amamentando, que é a sua pergunta de forma objetiva, ela está sem ovular muitas vezes. Então, se ela tem 5 gravidezes, amamentou cada filho 2 anos, então, em teoria, ela passou muito tempo sem estar ovulando. Então, esse período a mama está menos exposta ao efeito do hormônio sexual feminino, que é deletério, que é ruim para a mama. Vou fazer uma pergunta de leigo. O senhor falou dos hormônios que gostam, né? Se esse hormônio for controlado, por exemplo, a entrada desse hormônio no organismo, exatamente. Né? Que o câncer gosta desse hormônio e tal, não poderia ajudar? E não existe um estudo nesse sentido? Existe sim. Muito boa a sua pergunta, que é o que a gente faz hoje para mulheres que têm câncer de mama. Ela já teve câncer de mama. Como é que eu lido com isso? Eu dou um remédio que tem vários remédios. Um deles é o tamoxifeno, que é o mais comum. Então, esse remédio age na mama, bloqueando a influência do hormônio na mama. Pode ser usado também no cenário de prevenção. Quem tem a mutação pode usar o tamoxifeno de forma preventiva em alguns casos. Perfeito, doutor. Tá certo, doutor. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Eu que agradeço. E é sempre bom a gente saber, não é, Leão? Os Nossa recursos senhora, e os avanços da medicina. Como a gente pode prevenir essa doença tão devastadora, e eu achei um ato de muita coragem da Angelina informação Jolie. É tudo, né? A gente se sente mais seguro quando está informado, né? É impressionante. Por isso que a gente aqui sempre está trazendo especialistas para a gente poder conversar sobre esses assuntos, né? Tão
complicados, tão difíceis, às vezes até de lidar com eles, até de falar sobre eles, né? Complicado mesmo, né? E muita saúde aí para Angelina Jolie, que ela tem muitos filhos, que ela tem a vida parabéns longa. pelo exemplo que ela deu para o mundo, né? Mais uma vez. Com certeza. Olha, a partir desse momento, o Rio de Janeiro está se juntando à nossa audiência. Bem-vindos, os cariocas, ao Notícias e Mais. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso programa, esperando a sua companhia. Até já.